O engajamento era muito grande, você tinha um sentimento de defesa do Banco do Brasil muito presente no funcionalismo. Como que era o nosso processo de organização, o debate, a votação, o debate em grupo, ler teses, discutir, construção da minuta. Tenho muito orgulho de participar disso. Os empregados do Banco do Brasil sempre tiveram um papel muito importante no movimento sindical bancário. Então tem muitas conquistas ao longo dessa história toda de militância. Tiveram lutas muito bonitas também, e lutas que viraram uma referência para a classe trabalhadora. No final dos anos 80, o ambiente político era muito aquecido, o ambiente político era muito efervescente. Não só no âmbito da política nacional, mas também os trabalhadores vinham de greves muito bem-sucedidas. Foi época de planos econômicos que prejudicaram muito os trabalhadores e o movimento sindical foi muito ativo em toda essa década de 80, que foi uma época muito difícil, inclusive econômica para o país, mas os trabalhadores estavam muito ativos nessa época. Quer dizer, a gente vem de todo um processo de retomada da democracia, fim da ditadura, processo de extinção da anistia, da Constituinte, né, a Constituinte de 88, que coloca toda uma outra qualidade de debates. E no Banco do Brasil também os funcionários começam a se organizar, né? Então, há 30 anos atrás, 89, realizava o primeiro congresso de funcionários do Banco do Brasil. Era um movimento, nós vivíamos uma esperança de uma primeira eleição direta no país, em 1989, um grande movimento, né, de uma candidatura de esquerda, havia a candidatura do Brizola, a candidatura do Lula. Então você tinha uma efervescência política muito grande, grandes debates ideológicos, né, uma grande esperança de que você tinha uma redemocratização do país, uma possibilidade da classe trabalhadora voltar a ser protagonista, a fazer alguma coisa importante e dar as rédeas do país. Então era o que movia o sentimento da maioria das pessoas ali. Nos organizamos para apresentar uma tese para esse congresso, né? E uma tese que passava por todo esse debate de papel dos bancos públicos, da organização sindical do movimento, e como nós, vários outros colegas. O processo todo de luta por um acordo coletivo nacional, de maior unificação e de uma negociação mais unificada, teve uma participação muito importante no banco, porque, como eu disse, era o primeiro banco que tinha mais razões para ter uma perspectiva de negociação e de solução nacional. Mas a gente foi forçando a discussão para cada vez mais ter uma negociação com o banco independente desses acordos regionais, e isso puxou também essa pauta dos sindicatos de ter negociação nacional independente e cada vez menos importante as negociações regionais. Então foram processos também que se casaram no tempo, a articulação nacional dos funcionários do banco servindo, vamos dizer assim, de ponto inicial de articulação para puxar toda a negociação nacional dos bancários. O banco tinha muito problema jurídico, né, porque ele tinha ações de cumprimento de vários sindicatos para cumprir os acordos estaduais que existiam na época de bancários e os bancos, né, os bancos privados, os bancos em geral. Então o banco tinha muito problema de enquadrar o seu plano de cargos e salários, que já era nacional, numa estrutura sindical que era dispersa. Então o banco começou, até por conveniência, a buscar uma negociação nacional e buscar, na verdade, uma negociação que fosse diferente dos bancos privados. Ou seja, o banco queria afastar os funcionários do Banco do Brasil da categoria em geral, com o objetivo talvez político de não impulsionar a mobilização dos bancos em geral, já que o Banco do Brasil sempre teve uma estrutura de militância muito intensa em função do salário, em função da atratividade da carreira. Muita gente que tinha potencial de liderança ia para o Banco do Brasil. A tradição de política sindical no Banco do Brasil é muito antiga, né? Mesmo antes da ditadura militar, os sindicatos já eram muito fortes. Durante a ditadura militar isso ficou um pouco mais, refluiu, né? Mas logo que houve a redemocratização, o movimento sindical dentro do Banco do Brasil voltou forte novamente, né? Então é uma tradição dos funcionários terem essa participação ativa política, né? Não só na vida geral do país, mas
principalmente a vida sindical. A Comissão de Empresa do Banco do Brasil ela é muito importante para a história dos bancários, né, da Organização Nacional dos Bancários. Se você olhar o histórico, né, da nossa organização nacional, das lutas nacionais que a gente fez, tem sempre uma pessoa do Banco do Brasil participando dessas lutas, organizando, ajudando a organizar essas lutas. Então a gente já teve aqui o Sérgio Rosa, a gente teve o Bezuini, a Fernanda Carizio. Né? A Fernanda Carizio foi a primeira mulher a presidir a Organização Nacional dos Bancários. Os congressos do Banco do Brasil sempre discutiam como serão as negociações, qual o formato, qual a organização. Sempre foi uma discussão muito quente e muito rica em termos democráticos. Então a Contraficute, em 2006, com a criação dela, ela, para abranger todos os sindicatos, todas as formas de pensamento e o Brasil inteiro, nós avançamos de a Contraf criar o Comando Nacional dos Bancários. Eu acho que é uma via de mão dupla. O movimento nacional ajudou a formar quadros no Banco do Brasil e os quadros do Banco do Brasil ajudaram a construir o movimento nacional. Então a comissão de empresa ela tem essa importância, porque ela organiza as lutas corporativas, mas ela forma os quadros para tocar o sindicato nas lutas gerais. Assim, o modelo nosso de organização dos bancários é um modelo bastante consolidado, né? E isso uma parte das categorias, boa parte das outras categorias também, elas se miram na campanha salarial dos bancários, no modelo do acordo coletivo e lógico que isso reflete também quando você vê outras categorias, as pessoas, nossa, nós vamos organizar, nós vamos tentar fazer uma greve tão forte quanto os bancários, vamos tentar conseguir um acordo como foi o acordo dos bancários. Você faz o papel de negociador de todos os empregados do Brasil. Há momentos de dificuldades, há momento que você não tem acordo com o que a empresa quer fazer. É uma relação entre patrão e empregado. Eles querem tirar mais do que a gente pode dar e a gente tem que discutir se é justo. Ao banco, que eu trabalhei durante 34 anos, eu reconheço como uma empresa que é uma empresa importante. Ela tem seus valores, ela tem sua importância, é uma empresa boa de se trabalhar. No entanto, você tem momentos e tem gestões que não prima por valorizar os empregados. E quando ela não valoriza os empregados, cabe a gente fazer o contraponto, cabe a gente fazer a contracorrente, denunciar e cobrar que se mude o status quo. Desde 88 que eu acompanho a Mesa Nacional de Negociação, são vários temas que começaram na pauta de reivindicação e pareciam num primeiro momento inatingíveis e nós chegamos lá. Hoje nós temos várias discussões, cláusulas trabalhando com isso, pondo limite na cobrança de tarefas utilizando celular, e-mails, mensagens. Tem uma comissão de conflitos que discute acusações de assédio, porque o assédio moral não é novo, ele já existe há muito tempo. Isso era impensável, né? Você tem uma comissão para discutir conflitos. Conflitos do quê? Conflitos da relação entre chefia e bancário. Acho que a maior conquista que eu acho que dentro dos bancários do Banco do Brasil nesse período foi a integração do Banco do Brasil na mesa única dos bancários. Nós saímos de um cenário onde a gente lutava sozinho e tinha muita perda, né, para um cenário onde a gente passou a integrar a mesa única dos bancários e a gente pôde discutir pautas específicas. A partir de 2005, da mesa única, é que nós pudemos ter um contrato de PLR e ter uma PLR que chegou a ser considerada a melhor da categoria. Então isso foi importante no processo de organização. Tem que ter em norte que a representação sempre vai estar no interesse do trabalhador. E isso foi algo que eu aprendi bastante, né, com a comissão de empresa. Nós tivemos um aumento da pauta social, então a pauta de negros e negras, mulheres, LGBTs, a gente conseguiu, a partir do censo da diversidade, a gente conseguiu discutir a assédio moral, foi o primeiro acordo coletivo nacional em que esse assunto foi debatido, e uma proteção aos adoecidos, né? Então muitos bancários, eles acharam que aquilo era a naturalidade, o banco deu tudo e tal, já está consolidado, eu tenho abono porque o banco que me deu, eu tenho reajuste salarial porque o banco vai me dar. E alguns bancários, e é uma geração diferente, não entende direito o processo de organização. Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, de convencer os bancários de que eles precisam, independente do cargo que eles estejam, a participar das lutas. Essa categoria pode impulsionar os trabalhadores brasileiros.
Até porque ainda é uma das mais organizadas, junto com outros grandes segmentos como metalúrgicos, metroviários, químicos, professores e etc. Né? Então, são pessoas que assumiram, que trabalham para um banco público, que fortalece o papel do banco público, o papel social desse banco. A importância do Banco do Brasil é uma coisa completamente mensurável, uma importância muito grande. Transformou esse banco num patrimônio do povo brasileiro.